Amém, amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Quantos aqui vieram para declarar que Deus é digno da nossa adoração, do nosso louvor, de toda a nossa entrega, e que nessa noite a gente possa entregar o nosso melhor a Ele, que a gente possa sair daqui cheios e renovados pela Tua presença. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que vieram. Agradeço neste momento ao pastor Renato pela confiança mais uma vez de estar aqui para estar ministrando o que a palavra de Deus tem falado aos nossos corações e apenas partilhando com os irmãos para que todos nós possamos ser impactados, para que todos nós possamos ser tocados pela palavra de Deus, que ela é luz para o nosso caminho, ela é que guia nossas veredas. Então que a gente possa sempre confiar na palavra dele e naquilo que a Bíblia dele diz. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite uns salmos de número 42. Acredito que todos vocês conheçam. Salmos de número 42. Aqueles que podem abrir comigo na Bíblia, nos celulares. Hoje em dia não tem desculpa para não ler a Bíblia, né, irmãos? Celular ninguém fica sem. Amém? Vamos ler? Salmos de número 42, que diz assim: Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com elas à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que guardava o dia santo. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Pelo socorro do seu semblante, ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti, desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao barulho das tuas quedas d'águas. Todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Contudo, o Senhor comandará a tua benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo. Em minha oração ao Deus da minha vida, eu direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque eu sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo. Como com uma espada os meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que tu estás inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Senhor meu Deus, aqui estou, Senhor, neste momento te agradecendo pelo privilégio de poder compartilhar com os meus irmãos, Senhor, a tua palavra, que não venha ser eu, Senhor, mas apenas o Senhor ministrando aos corações de cada um aqui nesta noite. É o que eu te peço em teu nome. Amém. Amém. Quantos aqui conhecem Salmos 42? Que bênção, que bênção. Salmos 42, um salmos bem conhecido entre todos nós. E Salmos 42 dá início ao segundo livro de Salmos. Para os irmãos que não sabem, Salmos são divididos em 5 livros. Salmos possui 5 livros e 42 é o começo do segundo livro de Salmos. E diferente do primeiro livro, que é até o 41, que foi escrito majoritariamente por Davi, esses salmos do 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Corá, os coraitas. Eles nada mais eram do que músicos na casa de Deus. Eles faziam parte da família sacerdotal, mas eles eram responsáveis pela parte da música, pela parte dos hinos, dos louvores que eram entoados no templo. Os filhos de Corá, realmente aqueles mesmos, a qual Deus mandou a terra engolir a todos lá na época de Moisés e Arão, mas ainda restou alguns que permaneceram fiel e continuaram trabalhando no templo, amém? E esse livro foi escrito num contexto, eu confesso que por ser um livro
salmos muito conhecido por nós, desde a nossa infância, uns salmos que a gente escuta quase sempre. Eu imaginava esse salmo escrito diante de um cenário do salmista lá, um desses filhos de Corá, sentado num campo, angustiado com a vida, triste, cabisbaixo, e ele sentou nos campos verdejantes e começou a escrever: Senhor, assim como a corça anseia por águas, assim é o meu desejo por ti. Ele pedindo para a alma dele se aquietar. É esse cenário que eu imaginava, porque traz um cenário de aflição, mas também de paz. Uma pessoa que está pedindo a Deus uma resposta, uma inquietação. Mas quando a gente vai ver ao profundo, não era esse cenário que o salmista estava enfrentando quando escreveu esses salmos. Esses salmos provavelmente foi escrito num contexto de guerra, num contexto de exílio, porque o que não faltou para o povo de Israel no Antigo Testamento foi exílio, foi prisão, devido à desobediência, devido a negar as vontades de Deus, os preceitos de Deus. E justamente nesse contexto que foi escrito este salmo. A gente não sabe ao certo em qual dessas ocasiões de exílio, de perseguição que o povo de Israel enfrentou, que foi escrito esse salmo. Mas o que a gente sabe, devido aos salmos seguintes, devido ao contexto, é que não era um contexto de paz, não era uma aflição pequena, não era uma inquietação pequena, era um momento de exílio, de conflito, aonde o salmista, talvez fugindo, talvez escondido, parou e escreveu este salmo. E eu gostaria que os irmãos reparassem comigo, se vocês prestarem atenção nesses Salmos 42, em nenhum momento você vê o salmista pedindo: Senhor, nos livra desse exílio. Senhor, os nossos inimigos estão nos atacando, por favor, nos ajude a vencê-los. Em nenhum momento desses salmos você vê o salmista pedindo para que Deus mude a circunstância que ele estava enfrentando. Em nenhum momento desses salmos você vai ver o salmista questionando a Deus e pedindo a Deus uma mudança do cativeiro, uma virada de chave, uma vitória sobre os inimigos. Não, em nenhum momento você vai ver isso. Nesses Salmos 42, a única coisa que você vai ver é um salmista clamando pela presença de Deus. Nesses Salmos 42, a única coisa que você vai ver é um salmista ansiando pela presença de Deus, ansiando para que Deus esteja com eles. Ele chega até a comparar com uma corça é como um cervo. Uma corça, ela planeja a vida inteira dela a favor de encontrar água. Ela dedica todos os seus planos, a sua vida é moldada de uma forma que ela consiga ter acesso à água. E o salmista se compara: Senhor, eu quero moldar a minha vida, quero moldar os meus caminhos, as minhas vontades, as minhas escolhas, para que eu possa te encontrar. Então você não vai ver um salmista pedindo para Deus virar o cativeiro, para mudar a estratégia, não. Você vai ver um salmista clamando por Deus, um salmista clamando e ansiando de saudade do seu Deus. Então que a gente possa tomar ele como exemplo. Às vezes a gente acreditamos num Deus de self-service, onde as coisas estão difíceis, basta a gente apenas clamar para que Ele resolva o nosso problema, clamar para que Ele nos dê algo, para que Ele mude uma situação. Mas quantas das vezes nós clamamos para que Deus se manifeste em nossas vidas, para que a presença dEle não se aparte da gente? Que a gente possa aprender com esse salmista. E hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista. E esse salmo fala muito sobre tristeza, sobre abatimento da alma, sobre choro. O salmista relata aqui que ele chora dia e noite. Dia e noite ele chora. Ele olha para dentro de si e ele se tenta autoconsolar. Por que está abatido a minha alma? E acredito que todos nós já passamos por angústias e aflições. E a partir do momento que a gente chega numa situação como essa, é porque realmente as coisas não são fáceis. No momento da gente tentar nos autoconsolar, no momento da gente chorar dia e noite, no momento da gente
não encontrar mais esperanças ao ponto de achar que Deus nos esqueceu. Se o salmista aqui está clamando por Deus, é sinal que ele não está tendo resposta. Se ele está clamando por Deus, é sinal que ele ora e Deus não responde. É sinal que Deus se calou. E hoje a gente vive nessa geração que a gente quer tudo para ontem, uma geração superficial devido às redes sociais, uma sociedade dopaminérgica. A Tayla até ministrou isso com os adolescentes na sexta-feira, onde a gente acha que o mundo vai desabar, que a gente não pode mais lamentar, que a gente não pode mais ser triste. A gente olha nas redes sociais, vê a vida das pessoas linda e maravilhosas, né? Quem aqui posta seu dia mal na rede social? Qual dos casais posta as DRs na rede social? Quem que posta os boletos na rede social? Ninguém. Tudo que a gente vê lá é fake. É 1% de uma vida real. E a gente acha que a nossa vida tem que se equiparar àquelas vidas, aonde a gente fica inquieto, angustiado, buscando cada vez mais conquistar, ganhar as coisas. Aí a gente fica descontente com o nosso casamento, fica descontente com o nosso trabalho, porque a gente vê o trabalho do outro na rede social, a gente vê o casamento do outro na rede social, e a gente acha que aquele é um exemplo de vida, sendo que aquilo lá é 1% do que as pessoas mostram. E essa geração de hoje acha que a vida tem que ser 100%, não pode haver tristeza, não pode haver angústia, a gente não pode chorar. Sendo que não é bem assim, a vida real não é bem assim. E também no meio de nós cristãos, eu cresci num lar evangélico, e antigamente era bem mais rígido as coisas, né, pastor? As coisas eram mais firmes. E eu lembro que tristeza era sinônimo de alguém que estava afastado de Cristo. Tristeza era sinônimo de alguém que não tinha Cristo, porque, não, como um crente que serve a Deus pode viver triste, pode viver cabisbaixos, pode viver depressivo. E muitas das vezes a gente demonizamos a tristeza. Muitas das vezes a tristeza são demonizadas por nós e temos uma ideia superficial de que ser cristão é acordar todo dia bem com um sorriso no rosto. Às vezes a gente acredita que ser cristão, não, a gente serve a Deus, temos que acordar todo dia com um sorriso no rosto, temos que mostrar que somos fortes, que somos alegres, mas também não é bem assim. O abatimento não é culpa. A tristeza não é derrota espiritual. Você está abatido não é porque você é culpado de alguma coisa. Você está triste não é porque você é fraco espiritualmente, porque você não busca a Deus como deveria. Mas às vezes pode ser, irmãos, não estou descartando essa hipótese, amém? Mas então, o que para nós cristãos deveria ser correto? Você está falando que pode chorar, pode ser triste? Sim. Mas o que não podemos fazer é deixar com que o choro torne-se Senhor sobre nossas vidas. O que a gente não pode fazer é deixar com que a tristeza governe as nossas vidas. O que a gente não pode é deixar que o choro seja soberano e que a nossa dor seja eterna. Porque aí nos afastamos de Cristo, deixamos de confiar nele. Aí sim, a depressão nos alcança, a ansiedade nos derruba. E cada vez vamos nos afastando mais de Deus. A nossa fé nunca nos disse que nunca iríamos sofrer. A nossa fé jamais disse pra gente, não, você não vai sofrer neste mundo. Aceite Jesus, creia em Cristo, que acabou o sofrimento, acabou tudo, vai viver em 1000 maravilhas, caminhando em novidade de vida. Não. A nossa fé nunca disse isso. Mas a nossa fé diz que o sofrimento nunca será maior que o nosso Deus, amém? Quem crê aqui que o seu sofrimento, a sua dor, a sua tristeza nunca será maior, não pode ser maior. Se você em algum momento colocou a tristeza, a sua dor à frente do seu Deus, por favor, reveja isso.
Você pode chorar, você pode se lamentar, faz parte de um ser humano, de alguém que tem emoções. Mas jamais você pode deixar que essa dor se torne Deus em suas vidas. E a gente pode ver isso em João, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. Gostaria de ler com vocês rapidinho. João 16, verso 20. Que diz assim: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Repare que não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Jesus. Acredito que menos de 24 horas antes de morrer, ele reúne os seus discípulos, chama seus discípulos, aqueles mais íntimos que andavam com ele. Chega aí, vamos ter uma conversa séria. Vocês me viram, caminharam comigo todos esses dias, todos esses anos, 3 anos de ministério. E vocês viram eu operar milagres, viram pessoas voltando a ter sorriso no rosto, voltando a andar, voltando a ter seu filho em seus braços, voltando a enxergar, voltando a ouvir. Coisas maravilhosas, coisas alegres que aquecem nosso coração, que nos traz esperança. Mas ele reúne os seus discípulos e fala: na verdade, eu vos digo que vocês chorarão e vocês se lamentarão. Repare que Jesus nunca enganou seus discípulos. Tem outras passagens que Jesus diz também que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus disse: vocês vão chorar. E o mais interessante, que eu fiquei meio encabulado quando li esse versículo, que Jesus fala para os seus discípulos: vocês vão chorar. E discípulos é quem? Aqueles que estavam com ele, em todos os momentos. Aqueles que eram firmes, que obedeciam a Jesus, que andavam, que eram fiéis a Deus. Esses que eram fiéis a Deus, que caminhavam com Cristo, que obedeciam a Cristo, que eram fiéis a Cristo e criam nele, Jesus olhou para eles e falou: vocês vão chorar, vocês vão se lamentar. E Jesus, ainda nesse mesmo versículo, fala para eles: mas o mundo, aqueles que são infiéis, aqueles que não creem em mim, aqueles que não acreditam na minha palavra, não acreditam no poder do meu sacrifício, eles se alegrarão. Como? Como assim? Jesus está falando ao contrário da nossa racionalidade. Pô, Jesus, a gente somos seus discípulos, servimos a Ti, caminhamos ao Teu lado. E o Senhor está dizendo que a gente vai chorar e o que o mundo, aqueles que não querem saber de você, aqueles que estão nem aí para nada, eles vão se alegrar? É encabulante isso, né? A missionária Cleide uma vez trouxe uma mensagem sobre Asaf. Porque Asaf também foi um salmista, há uns salmos aqui que ele escreveu, e nesses salmos ele fala justamente isso. Ele faz uma oração revoltadíssimo com Deus, assim como eu fiquei um pouco revoltado lendo essa mensagem. Asaf fala: Senhor, eu olho para fora, eu vejo os ímpios prosperando, conquistando as coisas, comprando carro, casas, tendo empregos bons, mas eles aprontam, pintam e bordam, não quer saber do Senhor. E eu que estou todo dia na tua casa, servindo a Ti fielmente, não tenho alcançado isso, não alcanço essas coisas. Então repare que não é só um questionamento nosso, não é só um questionamento meu. Acredito, quem aqui já questionou por causa disso? Quem aqui nunca teve uma invejinha, um ciúminho de olhar pro amigo ímpio, pro companheiro de trabalho ímpio e ver ele conquistando as coisas e a gente olhar para nossa vida, poxa, não vai para frente, o que acontece? Tem uma mensagem de Deus para você. Esse é o Evangelho. Não estou dizendo que a gente tem que se conformar com uma vida miserável. Vamos saber separar as coisas. Não estou dizendo que a gente não devemos buscar bens materiais, coisas, ter uma vida saudável nesta terra. Eu busco isso e busco muito. Mas o que não podemos deixar é que essas coisas
tome o lugar na frente do Senhor. Não podemos deixar que essas coisas se tornem Senhor sobre nossas vidas, a ponto de que quando as coisas começarem a dar errado, a gente começar a murmurar, questionar a Deus, colocar o Senhor na parede. Quando a gente começa a fazer isso, é sinal que a gente está deixando as coisas tomar o lugar de Deus. Quando a gente não consegue as nossas bênçãos, quando a gente não consegue conquistar aquilo que almejamos e começamos a murmurar, questionar, e a nossa oração é só em prol daquilo, é sinal que aquilo já se tornou Senhor em nossas vidas. É difícil ser igual ao salmista, as coisas dando tudo errado e a gente buscar primeiramente a presença de Deus. É difícil olhar para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa vida, ver as coisas tudo fora de lugar. A gente devemos pedir a provisão de Deus, devemos pedir que Deus entre com providência, mas em primeiro lugar devemos pedir a presença de Deus jamais se aparte de nossas vidas. E vocês podem ver que Jesus fala: vocês vão chorar, mas o mundo irá se alegrar. E repare que interessante, esse Salmos de número 42, ele é uma sequência, é o 42, 43 e o 44. Eles foram escritos pelo mesmo autor e numa mesma circunstância. E eu gostaria de ler com vocês o 44, onde a gente pode ver, de certa forma, uma indignação do salmista. O Salmos de número 44, no verso 9. Eu gostaria de ler, eu vou pular alguns versículos com vocês. Gostaria que vocês prestassem atenção. No Salmos 44, verso 9, o salmista diz assim, ó: mas tu nos abandonaste e nos envergonhaste, e não vai adiante de nós nos exércitos. Tu nos fazes dar a volta por causa dos inimigos, aquele que nos odeiam nos despojam para si. Tu nos destes como ovelhas separadas para alimento e espalhastes entre os pagões. Tu vendes o teu povo por nada e não aumenta a tua riqueza com seu preço. Tu fazes de nós vergonha para os nossos vizinhos, de desprezo e escárnio para aqueles que estão ao nosso redor. Repara aqui que o salmista, nessa oração para Deus, olha, vocês estão fazendo, o Senhor, Deus, nos entregou para os nossos inimigos. O Senhor está deixando que eles reinem sobre a gente, com que eles nos desprezem, com que eles murmuram contra ti, com que eles nos humilham. Por que o Senhor está fazendo isso conosco? E ele continua, a partir do verso 17, que diz assim, ó: tudo isso nos sobreveio, contudo não nos temos esquecido de ti, nem lidamos falsamente ao teu pacto. Nosso coração não se voltou, nem os nossos passos se desviaram do teu caminho. Embora tu tenhas dolorosamente nos quebrado nos lugares dos dragões e nos coberto com a sombra da tua morte. O salmista está falando, Senhor, tudo isso está nos sobrevendo, mas nós não nos desviamos de ti. A gente pode ver que no Antigo Testamento, o povo de Israel passou por muita perseguição, foram levados cativos várias vezes, mas todas as vezes por desobediência, todas as vezes porque eles rejeitavam a Cristo, rejeitavam a mensagem de Deus, rejeitavam os mandamentos, e Deus, como forma de trazer o seu povo novamente a Ele, levava eles em cativeiro. Mas aqui o salmista está falando, Senhor, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo presos, nós estamos exilados. E o que revolta o salmista é ele falar aqui, mas Senhor, não abandonamos a Ti. Nós permanecemos fiel. Nós estamos na Tua presença, nós continuamos a Te buscar. Por que tudo isso está nos sobrevindo? E no verso 23, o salmista clama a Deus, desperta, ó Deus, por que dormes, ó Senhor? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e esquece a nossa aflição e a nossa opressão? Pois nossa alma está prostrada sobre o pó, nossa barriga está encostada sobre a terra. Levanta-te por nosso socorro e redime por causa da tua misericórdia.
O salmista aqui, por mais que ele esteja questionando a Deus, ele não está murmurando, ele não está colocando Deus na parede. E a gente pode entender que questionar é algo legal, é algo de nós, é bom para a gente poder entender as coisas, para poder tentar achar resposta. Perceba que o salmista está completamente perdido, está abatido, está triste, está amargurado, não encontra esperança, ele olha para as circunstâncias e não vê motivo para aquilo lá estar acontecendo. E às vezes é assim em nossas vidas. Quantas vezes a gente olha para nossas vidas, tudo dando errado, as coisas não acontecendo, os nossos sonhos não se concretizando. A gente olha para a nossa família, para o nosso serviço, para os nossos empregos, para os nossos sonhos, para tudo aquilo que às vezes a gente acha que é algo bom para nós e aquilo não se concretiza e a gente fica, Senhor, por quê? E a gente olha de novo para a nossa vida e vê que a gente está sendo fiel a Deus. A gente em momento algum está se desviando, em momento algum estamos sendo infiéis. E assim como Asaf questionou, o salmista aqui questiona, olha para o mundo e vê todo mundo bem, olha nas redes sociais e vê todo mundo com a vida maravilhosa. E a gente levanta esse questionamento, a gente fica triste, a gente fica amargurado, angustiado. E é aqui que a gente vê um Deus que às vezes a gente não quer aceitar. E com sinceridade eu falo, vendo muitas coisas, vendo a vida de muitas pessoas, que as pessoas hoje em dia não querem esse Deus. Um Deus que as pessoas não aceitam, porque hoje as pessoas estão em busca de um Deus que supre as nossas necessidades. Hoje a maioria das pessoas busca um Deus que os abençoa. É maravilhoso ver muitas pessoas cristãs, muitos crentes, muitos evangélicos. No Brasil a população evangélica tem aumentado cada vez mais. E está enchendo tanto lá que está transbordando aqui para a Europa, porque aqui na Europa está nascendo muitas igrejas evangélicas, e glórias a Deus por isso. Mas qual o evangelho que está sendo pregado nessas igrejas? Qual a motivação que está trazendo essas pessoas para a igreja? Olhe para a sua vida, para a vida de cada um de vocês. O que te trouxe aqui hoje? O que te trouxe aqui hoje foi o Deus das bênçãos? Um Deus de mudança, de cativeiro, um Deus que muda as circunstâncias? Ou o que te trouxe aqui hoje foi apenas um Deus que é soberano sobre todas as coisas e deve ser exaltado, honrado e agradecido, Senhor, independente de tudo. Independente se Ele não der, independente se Ele abençoar, se Ele não abençoar, se Ele fizer, se Ele não fizer. Porque muitas das vezes cantamos aquele hino da boca para fora: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. E às vezes na primeira bênção que Deus retém, nós murmuramos, saímos da igreja, questionamos. Que Deus te trouxe aqui nessa noite? Mas acredito que as mensagens ministradas aqui nesta igreja, o pastoreio que a gente tem, está formando os crentes saudáveis, que estão em busca de Deus pelo que Ele é, apenas pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. Apesar dele poder nos dar muitas coisas, mas o nosso coração tem que estar primeiro nele, na palavra dele e em quem Ele é, amém? E aqui a gente pode ver que há um Deus também que não é só um Deus que se revela. A gente pode ver que há um Deus que se esconde. Há um Deus que se esconde, há um Deus que se cala. O salmista, 3 números de salmos ele passa clamando a Deus. E nesses 3 números as pessoas questionando, olhando para ele,
Acredito que os inimigos a qual estava aprisionando eles, olhando para eles, e aí? Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você aí está chorando dia e noite preso, a gente está dominando sobre vocês, vocês estão sendo humilhados. E aí? Aonde está o teu Deus? Quantos de nós não passamos por isso? Ainda mais aqui nessa Europa, todos recém-chegados aqui nessa Europa passam um aperto, né, irmãos? A gente somos atribulados, somos testados até o último. E muitas das vezes as pessoas questionam, você é crente, você é evangélico? E está nessa vida? Mas a gente conhece que o evangelho não é sobre a aparência, sobre o que a gente pode mostrar. O evangelho é sobre o nosso coração. A devoção a Deus está sobre o que nós sentimos por Ele, não por aquilo que o mundo pode ver. A glória de Deus é mais manifestada em nossas vidas quando, mesmo tristes, amargurados e tudo dando errado, a gente permanece fiel. Porque é muito fácil servir a Deus e permanecer fiel quando tudo está indo tão bem. Aí a gente vê que Deus não é apenas um Deus que se revela, é um Deus que se esconde, porque no esconderijo Ele quer que você o encontre. No esconderijo Deus quer que você o ache, que você o busque, que você vai para cima, que você ore, Senhor, a minha vida está assim, eu estou angustiado, minha alma está abatida, mas eu quero voltar a te encontrar. Assim como a corça anseia por águas, a minha vida toda é dedicada em te encontrar, em te servir, em buscar a tua presença, em buscar a tua face, Senhor. Eu quero te encontrar. O que cada um de nós temos feito quando Deus se cala, quando Deus se esconde, quando as nossas orações não são respondidas? A gente desanima, a gente deixa de vir na igreja, a gente abandona os nossos irmãos. O salmista fala, Senhor, eu estou com saudade da procissão, juntamente com meus irmãos, que nós íamos à casa do Senhor. Ele na prova, ele anseia, ele tem saudade de sua vida. Ele está aprisionado, não consegue mais congregar, não consegue mais ministrar. Mas a tristeza no seu coração traz saudade, não traz um abatimento a qual ele deixa tudo de lado. Fala, não, agora eu estou preso, vou abandonar louvor, vou abandonar a igreja, vou abandonar meus irmãos, quem está preocupado comigo eu não vou atender. Ele está abatido, mas o que ele quer é encontrar a Deus. Ele sente saudade de estar na casa do Senhor, ele sente saudade de estar juntamente com os irmãos. O que temos feito no momento do nosso abatimento, no momento da nossa tristeza, no momento que as coisas estão dando tudo errado? Estando literalmente chutando o pau da barraca, ou estamos presos cada vez mais e mais e confiando que ainda há um Deus que ainda vai se revelar para nós? Ele quer apenas que a gente o encontre. Nesses momentos de abatimento e tristeza, também há benefícios. E o pastor ministrou isso hoje de manhã. O pastor pregou hoje isso de manhã sobre os benefícios das adversidades, né, pastor? Quantas adversidades, quantas circunstâncias, as provas, as lutas que vêm sobre nossas vidas nos levam para um objetivo melhor, para uma vida mais íntegra com Deus, para uma vida mais saudável na presença de Deus. Quando a gente lamenta, o lamento nos leva a refletir sobre a vida com mais seriedade. No lamento a gente entende a nossa relação com Deus. No lamento e na tristeza, a gente entende que Deus é soberano sobre nossas vidas e sobre todas as circunstâncias. E entendendo que Ele é soberano, a gente aumenta a nossa confiança nele. No lamento e na tristeza, a gente entende que há um Deus que governa sobre todas as coisas e que nós apenas devemos confiar que tudo não está fora do controle dele. Que Ele tem em tuas mãos o controle de todas as coisas e que, independente se as coisas estão bem ou mal, Ele está com o controle em suas mãos e que possamos confiar, porque o que Ele tem para nós é bênçãos. O que Ele tem para nós é pensamentos bons.
Mas talvez não seja nessa vida. Nós estamos preparados para que Deus nos permita passar nessa vida assim como Paulo passou? Assim como alguns mártires passaram? Ou a gente só vai permanecer fiel se a nossa vida ter uma virada e a gente for abençoado, for próspero? Mais uma vez, não estou dizendo que a gente não deva buscar isso. Busque. A gente servimos um Deus que é poderoso. O pastor sempre ministra sobre a prosperidade do povo de Deus. E isso é óbvio. A gente serve um Deus que é dono do ouro e da prata. E Ele é poderoso para nos abençoar. Mas Ele é soberano sobre todas as coisas. A gente fala para os adolescentes, a gente ministra muito sobre isso na vida deles e fala: Deus conhece o futuro. Deus sabe, se te fizer um jogador famoso, ganhar muito dinheiro, você vai abandonar ele. Você não vai querer saber dele mais. Você vai querer curtir festa, gastar dinheiro, ostentar. E Deus, sabendo disso, se Ele não quiser te fazer um jogador famoso e rico, justamente para te manter perto dele, para você herdar uma vida eterna, Ele vai fazer. Porque a prioridade de Deus é que eu e você entremos no céu para viver uma eternidade ao lado dele. É muito pouco, irmãos, buscarmos coisas nessa terra. Viveremos no máximo uns 90, 100. Acredito que estão falando que a evolução da tecnologia, vamos passar dos 100 anos. Beleza, ao que estamos, buscamos, trabalhando, batalhamos, alcançamos as coisas e perdemos a Deus, o que adianta? Ou vale a pena sofrer 100 anos aqui na terra, mas permanecendo fiel a Deus e viver uma eternidade com Cristo na terra, numa vida de glória, sem dor, sem sofrimento, uma vida em que Ele será suficiente para nós, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde nossa alma não será mais abalada, onde a tristeza não tomará mais conta do nosso coração. A conta é simples. Busque sim as coisas deste mundo, mas busque sempre falando como Jesus falou no Getsêmani: Senhor, todavia seja feita a tua vontade. Se isso vai me afastar de ti, então eu consigo permanecer do jeito que eu estou. Se o Senhor sabe que isso vai me tirar da tua presença, que isso vai me levar para longe de ti, não, eu prefiro permanecer onde eu estou por 100 anos da minha vida, mas eu quero minha eternidade contigo. A tristeza, o lamento nos traz amadurecimento, desenvolve a paciência. A tristeza de Deus nos conduz à dependência e confiança nele. E a gente pode perceber que em nenhum momento Deus responde ao salmista. Pelo menos se respondeu, não está relatado. Outra pessoa também que Deus não respondeu foi Jó. Jó morreu sem saber o que tinha acontecido. Hoje nós sabemos porque está revelado nas Escrituras. Mas Jó não pôde ler sobre a história dele. Ele passou por tudo que passou sem saber o motivo. Mas o que diferenciou ele foi a confiança em Deus, independente de todas as coisas. Ele perdeu tudo, coisas que acredito que se acontecesse na minha vida, talvez eu negaria a Deus. Talvez você negaria a Deus, mas Jó permaneceu firme e fiel. E ele morreu sem saber o porquê. Acredito que ele soube quando chegou lá no céu, né? Com certeza foi a primeira coisa que ele foi perguntar para Deus. E acredito que ele deve ter ficado bravo. Pô, Deus, como assim? Você quis provar para Satanás e usou eu como cobaia? Sacanagem, hein? Mas eu quero que vocês entendam que você clamando, você lamentando, orando, chorando a Deus, Deus pode te deixar esperando. Deus pode tardar em responder. E também Deus pode nem responder. E é aí que a sua devoção e o seu coração que diz que ama Ele será provado. Você vai conseguir afirmar que ama a Deus, que confia nele, mesmo quando Ele está calado?
mesmo quando ele não está fazendo as suas vontades. Eu vendo não foi nem quando eu estava preparando essa mensagem, mas eu vendo uma ministração um tempo atrás sobre um médico dizendo sobre a lágrima. E falando que, como eu falei no início, às vezes a gente demoniza chorar, lamentar, a gente passa por situações adversas que quebra a nossa alma, que nos joga para baixo. Isso é nosso, do ser humano. E ele falando da substância que o choro libera quando a gente chora. Então vocês, principalmente os homens aí que é mais durão, que evita chorar, acredito que os homens evitam chorar quando está na frente das esposas, dos filhos, mas acredito que quase todos, quando fecha a porta, a gente alivia a pressão, porque tem coisas na vida que realmente não há nada que alivia. E o choro, esse pastor, ele é médico e pastor, e ele ministrando, falando que o choro libera um composto chamado encefalina, que é um analgésico da mesma família da morfina. E é um composto que alivia dores profundas, dores da alma, dores que às vezes um remédio cicatrizante não resolve, dores que às vezes a gente não consegue esconder. Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo que chorar é um mecanismo que Deus colocou no nosso corpo para aliviar as nossas dores. Chore, lamente, questione. E o principal, há um Deus que recolhe todas as nossas lágrimas, há um Consolador, há um Cristo que falou: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E não serão consolados por um qualquer, serão consolados pelo Deus Todo-Poderoso. Serão consolados por um Deus que pode todas as coisas. E lá em João, onde a gente leu, João 16:20, que diz que Jesus falou: ó, meus discípulos, vocês todos chorarão, vocês todos se lamentarão. Mas continuando, deixa aí, Carlos, fazendo favor. João 16:20, que diz assim. Não vou ler na minha Bíblia aqui. Que Jesus disse: vocês chorarão, vocês se lamentarão. Mas o interessante, na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará. Mas olha que interessante a continuação. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas o mais interessante desse versículo, dessa parte B do versículo, a vossa tristeza se converterá em alegria, não diz que a tristeza será substituída pela alegria. Nesse versículo está dizendo que a tristeza se transformará em alegria. Vocês percebem a diferença? Quando você está triste, acontece alguma coisa que a tristeza vai embora e a alegria vem. Mas Jesus está dizendo: não, a sua tristeza não vai embora, ela vai ser transformada. A sua tristeza, ela não vai embora, porque tudo que vai embora uma hora pode voltar. Tudo que vai embora uma hora volta. Mas quando algo é transformado, o que passou, passou. Quando algo é transformado, não tem mais poder sobre a tua vida. Quando algo é transformado, não há mais nada que possa reverter aquilo. E olha Jesus dizendo: a circunstância talvez não mudará, a dor talvez terá o mesmo motivo, mas agora, mais o sentimento que a circunstância está te causando será transformada. E aqui está a realidade da alegria cristã. Como eu falei no começo,
Não é pecado a gente se entristecer, questionar, estar abatido, mas que essas coisas não podem se tornar senhores sobre nossas vidas. E a diferença da nossa alegria para a alegria deste mundo passageira é que não nos tornamos alegres quando a dor vai embora, mas a gente se alegra quando Cristo entra na nossa dor e transforma os nossos sentimentos. A diferença da nossa alegria não é que a nossa alegria depende de algo mudar, da circunstância mudar, das coisas mudarem de rumo, não. A nossa alegria depende exclusivamente de Deus entrar nas nossas vidas. A nossa alegria depende simplesmente de nós olhar para o Senhor, olhar para Cristo e entender que Ele é a manifestação da alegria em nossas vidas. A fé não diz que nunca iremos chorar, mas a nossa fé diz que as nossas lágrimas serão recolhidas pelo um Consolador. A nossa fé não diz que não haverá cruz, mas ela diz que haverá uma ressurreição. Se a alegria dependesse das coisas, das circunstâncias, de pessoas, estaríamos perdidos. A alegria a gente não fabrica com o nosso esforço, a gente não corre atrás de mudar as coisas para que possamos ser alegres. A alegria nossa vem quando nós decidimos olhar para Cristo, quando decidimos olhar para a nossa dor e falar: Senhor, não importa o que eu estou passando, não importa a adversidade, eu escolhi olhar para Ti, porque a minha alegria é Ti, a minha alegria é Te ver, a minha alegria é ter esperança de que há um futuro numa eternidade contigo. A minha alegria é saber que há no céu um Deus que ora por mim, por mais que Ele não está me respondendo, Ele está me olhando, Ele está me enxergando, Ele está me visitando, e que no momento certo Ele operará em nossas vidas. E eu quero terminar com um questionamento, como eu fiz no começo. Em meio a nossas tristezas, como estamos nos relacionando com Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus em meio aos abatimentos, em meio às tristezas, em meio às dores? Como cada um de vocês tem se relacionado com Deus diante das adversidades? A gente tem orado pedindo para Ele mudar a circunstância, para Ele mudar a causa, para Ele mudar o cativeiro, pedindo para que Ele nos abençoe. Ou no nosso relacionamento com Deus, estamos pedindo por mais dEle, estamos como salmista, ansiando pela presença dEle, ansiando em cultuar, ansiando em louvar, ansiando em permanecer fiel, justamente só para senti-lo. O que as circunstâncias da vida têm feito você fazer diante de Deus? Aí a gente entra numa questão sobre a fé. Mas Jonatas, a palavra de Deus não diz que a fé é poderosa para, se a gente orar com fé, as coisas mudam, as coisas acontecem, as coisas encaminham? Sim e não. A fé é poderosa, mas a nossa fé é firmada em Deus. A nossa fé está em Deus. Deus é o único suficiente em nossas vidas. A nossa fé tem que estar nele. E realmente, com fé, orando com fé, a gente pode alcançar coisas incríveis, coisas inimagináveis, mas porque a nossa fé está ligada em Deus, não na nossa força. Entenda que a nossa fé tem que estar ligada no Deus que é soberano sobre todas as coisas. A nossa fé não tem poder para mudar a vontade de Deus, amém? Não, eu tenho fé, a minha fé é inabalada, a minha fé é forte, então eu vou orar e as coisas vão acontecer. Se não for da vontade de Deus, a sua fé, que ela está errada, porque está confiando em você, na sua fé, na sua capacidade de ter fé, na sua devoção, nas obras das suas mãos. Mas quando a nossa fé está em Deus, a gente entende que a nossa fé está sobre aquele que é poderoso sobre todas as coisas. E a nossa fé estando em Deus, a gente entende que Ele pode ou não fazer. Devemos ter fé, mas em Deus,
não na força do nosso braço, não nas nossas vidas de devoção, de oração. Eu jejuo muito, a minha fé está lá em cima, então se eu orar vai acontecer. Não, a sua fé está em Deus, e a sua fé não vai mudar o que Deus tem. E algo que eu acho interessante compartilhar com vocês, algo que aconteceu, alguns irmãos mais novos podem não conhecer, mas quem é mais de casa conhece. Uma irmã aqui na igreja que passou por uma enfermidade, e aprove Deus levá-la. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Renato, que em todas as suas orações, ter fé em Deus é realmente a gente orar e confiar que Deus pode mudar cativeiro. Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode transformar, Deus pode fazer tudo, Deus pode, mas a gente não sabe a vontade dele, a não ser que ele testifique em nossos corações. E o pastor Renato, em suas orações, sempre falava, orava, ministrando a cura, porque devemos ministrar, devemos ter fé e confiança em um Deus que cura, que faz milagres. Mas o pastor Renato encerrava as orações e ministrava depois, mas todavia seja feita a vontade do Senhor. Deus sabe o que era melhor para ela, para a família, para cada um. Deus tinha um propósito sobre todas as coisas. Devemos ministrar cura, devemos ministrar mudança de cativeiro, mas jamais devemos usar esta fé para tentar mudar a vontade de Deus. Mas Jonatas, a fé fala que nós seremos curados, a Bíblia fala com certeza que seremos curados, seremos transformados. E o mais lindo disso, sabe o que é? Que a oração do pastor Renato e a oração de toda a igreja foi atendida. Mas como assim? Você acabou de falar que ela partiu? Sim, ela partiu. Mas a fé dela estava firmada em Deus, no soberano sobre todas as coisas. Ela agora está curada, está num lugar onde não há doença, onde não há choro, onde não há luta, onde não há tristeza. A Bíblia não mente, a Bíblia fala que seremos curados, que a morte não nos alcançarão. Mas isso não quer dizer que é só aqui nesta terra. Se não alcançarmos aqui nessa terra, a nossa fé firmada em Deus nos levará para o cumprimento de todas as promessas descritas na Bíblia, numa eternidade com Deus, numa eternidade onde não haverá morte, onde não haverá choro, onde não haverá doenças, tristezas, onde a sua alma nunca mais será atingida, onde jamais você viverá triste, onde jamais você viverá abatido. Vamos ficar de pé? Que a gente possa ter essa palavra em nossos corações. A cada um de vocês que se encontram talvez tristes, abatidos, amargurados. Talvez algum de vocês olhem para a vida e não vê mais esperança. Talvez algum de vocês, como esse salmista, está olhando para as circunstâncias, para os inimigos e questionando a Deus: Senhor, o porquê eu tenho caminhado fielmente contigo? Eu estou aqui nesta igreja hoje porque estou a te buscar, estou a te servir, porque as coisas não acontecem. E o salmista mesmo responde para ele: minha alma, confia em Deus. Minha alma, espera em Deus. Minha alma confia que há um Deus nos céus olhando para você. Há um Deus no céu que contempla as suas dores, as suas dificuldades, tudo aquilo que você tem passado. Há um Deus nos céus que, por mais que Ele tenha se calado, Ele ainda está do seu lado para te recolher as lágrimas, para te consolar. Confia nele e mantenha a sua fé nele, independente das circunstâncias, independente do que acontecer. Confia em Deus. Leve a mão à altura do seu coração. Vamos fazer uma oração a Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, ó Deus, diante de Ti. Senhor, meu Deus, quantas das vezes, Senhor, neste mundo caído, Senhor, neste mundo em qual somos perseguidos diariamente. Quantas das vezes, Senhor, neste mundo, ó Pai, ao qual sabe apenas nos atacar, a nossa alma tem, Senhor, se encontrado abalada, amargurada, entristecida.
Quantas das vezes, Senhor, este mundo, Senhor, tem nos lançado para baixo, tem nos afastado, tentado nos afastar de Ti. Quantas das vezes olhamos para as circunstâncias aos nossos lados, a nossa vida, a tudo, Senhor, que nos rodeia, e tudo isso, Senhor, nos traz desânimo, nos faz querer parar, nos faz querer desistir, ó Deus. Mas entendemos, Senhor, que apenas em Ti, Senhor, está a nossa alegria. Queremos, Senhor, que essa circunstância, Senhor, que tudo isso que está acontecendo em nossas vidas, seja, Senhor, para que possamos, Senhor, aumentar a nossa confiança em Ti, meu Deus. Que isso sirva, ó Deus, para aumentar a nossa confiança e a nossa devoção em Ti, naquilo que o Senhor é capaz de fazer, naquilo que nos espera numa eternidade, Senhor. Que os nossos olhos não venham, Senhor, estar voltados simplesmente para esta vida terrena, para as coisas desse mundo, porque as coisas passam, dinheiro vem e vão, pessoas nos decepcionam, ó Deus, mas sabemos que há em Ti, Senhor, encontramos uma alegria verdadeira, Senhor, e uma alegria, Senhor, que será desfrutada, Senhor, por uma eternidade inteira ao Teu lado, em Tua presença, onde a dor não nos alcançará mais, onde a tristeza não terá mais poder sobre as nossas vidas, onde a doença, Senhor, não nos encontrará, e aonde a morte, Senhor, será aniquilada, Senhor, para todos sempre, e viveremos uma eternidade ao Teu lado, Senhor. Consola, Senhor, os nossos corações, ajuda-nos, Senhor, a encontrar em Ti, Senhor, a alegria que precisamos. Que a gente venha deixar, Senhor, de buscar alegria, Senhor, nas coisas dessa terra, e que possamos olhar para Ti, a alegria verdadeira, pois só o Senhor é suficiente em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui, e por até aqui o Senhor ter nos conservado fiéis, ó Deus, e que possamos permanecer com Tua presença em nossas vidas para todo sempre. Em Teu nome, amém e amém. Esconda no Teu coração, me amarre pra eu não desistir. Glória a Deus. Pode assentar, muito obrigado. Graça e paz a todos vocês. Que bênção, hein, gente?